chamo Adeline Barroso, sou discente de Direito pela Universidade Federal do Pará e sou bolsista PIBIC sob orientação da professora Valena Jacó no plano de trabalho intitulado O Trabalho Escravo Infantil Doméstico no Estado do Pará. A pesquisa buscou analisar se nos casos catalogados pela Coordenadoria Temática do Trabalho Infantil da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região como trabalho infantil, há ou não caracterizantes do trabalho análogo de escravo. Para isso, se realizou uma pesquisa bibliográfica, a fim de aprofundarmos conhecimento acerca dos conceitos de trabalho infantil e trabalho análogo de escravo, dando ênfase para os autores locais, como Maria Zuila, José de Brito Filho e a própria professora Valena Jacó, por acreditarmos que estes possuem uma maior sensibilidade com o tema, visto que já conhecem a realidade da região amazônica. O trabalho doméstico infanto-juvenil, sobretudo na região norte e nordeste, é fato inquestionável no Brasil. A legislação brasileira considera trabalho infantil toda atividade com ou sem remuneração exercida por crianças e adolescentes de até 16 anos. Porém, atividades laborais não devem ser exercidas por aqueles que não possuem aptidão física ou psicológica para tal, que é o caso de crianças e adolescentes, salvo na condição de menor aprendiz a partir dos 14 anos. Ademais, o trabalho doméstico foi considerado como uma das piores formas de trabalho infantil, motivo este que foi vetado pelo Decreto-Lei nº 6.481 de 2008, quando o Brasil ratificou a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho. A Organização Internacional do Trabalho considera criança todo aquele menor de 18 anos, e por este possui uma maior abrangência que usaremos como parâmetro para o restante do trabalho. Por sua vez, o trabalho escravo é uma relação de trabalho onde o trabalhador é sujeito de forma excessiva em relação ao empregador ou empregadora, podendo ser caracterizado em uma ou mais formas tipificadas pelo artigo 149 do Código Penal. Segundo Maria Zuila, no Pará, via de regra, esse trabalho é exercido por meninas trazidas do interior para a capital sob a promessa de melhores condições de moradia e de educação. A pesquisa, então, buscou analisar, a partir de uma pesquisa documental, pautada no método dedutivo, de maneira quanti-qualitativa, se, nos casos catalogados pela Coordenadoria Temática do Trabalho Infantil da Procuradoria Regional do Trabalho da 8ª Região, há ou não caracterizantes do trabalho escravo. Para isso, criou-se uma ficha de indicadores com 11 questionamentos, que visam responder características gerais do procedimento, o perfil da criança explorada e responder de fato o problema da pesquisa. Assim, foi possível checar que 73% das denúncias são oriundas do Disque 100, o Disque de Direitos Humanos. Em grande maioria, essas denúncias são feitas de modo anônimo, o que gera preocupação quanto à posterior obtenção de dados, caso os fornecidos sejam insuficientes, dada a falta de conhecimento da população sobre o trabalho análogo de escravo, sendo muitas vezes confundido como exploração ou apenas trabalho abusivo. Quanto à faixa etária dessas crianças, foi possível concluir que 106% delas têm entre 7 a 14 anos, o que gera uma preocupação não só quanto à infância dessa criança ser prejudicada, mas justamente pelo fato delas serem crianças, ser mais difícil a identificação quanto à exploração ali existente. Buscamos analisar dois fatos que julgamos ser muito importantes para essa pesquisa, que são quanto à raça e ao sexo dessa criança. Quanto ao gênero, foi possível ratificar aquilo que a doutrina há muito já diz sobre o trabalho doméstico infantil. Dos procedimentos analisados, em 73% deles, as crianças exploradas eram do sexo feminino e 19% sexo masculino. Tal discrepância no índice pode ser resultado de um machismo encontrado na sociedade, já desde a infância, onde as atividades domésticas são voltadas para meninas. O outro fator é o fator racial, onde é possível perceber que cerca de 39% das crianças exploradas são crianças não brancas, onde 31% são pardos e 8% são negros. Aqui, um outro fator que gerou nossa preocupação. Em 53% dos procedimentos, a nenhum momento sequer é mencionado quanto à raça dessa criança. Ignorar tal fator é ignorar que vivemos numa sociedade racista com heranças escravocatas. Por fim, buscou-se responder se de fato há ou não caracterizantes do trabalho escravo nos procedimentos analisados, onde foi possível concluir que em 52% dos procedimentos
Sim, há caracterizantes do trabalho análogo de escravo, mesmo estes a nenhum momento sendo mencionados pelo Ministério Público do Trabalho. A grande maioria, em 77% dos procedimentos, foram arquivados, muitos deles sendo arquivados pela simples presunção de que o problema tinha sido resolvido, visto não haver denúncias sobre o retorno da exploração. Buscamos também responder quanto à atuação do Ministério Público nestes procedimentos, a qual concluímos como insatisfatória. Acreditamos que tal fato seja resultado do Ministério Público do Trabalho trabalhar com duas coordenadorias temáticas diferentes: a Coordenadoria de Trabalho Infantil e a Coordenadoria de Trabalho Escravo, e as duas não conversarem entre si. E assim que uma é caracterizada como trabalho infantil, não passa a ser caracterizada como trabalho análogo de escravo. E por fim, já me encaminhando para o final da minha apresentação, acreditamos que os conhecimentos adquiridos na academia são cada vez mais importantes para a sociedade como um todo. É cada vez mais importante falarmos sobre o trabalho análogo de escravo, para que a sociedade possa reconhecê-lo, denunciá-lo da maneira correta, e só assim garantirmos a esta criança a infância a qual elas têm direito. Gostaria também de agradecer à UFPA, à Faculdade de Direito e à minha orientadora, a professora Valena Jacó. Obrigada.